Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa sexta-feira. Sexta, amigo torcedor vascaíno, de muitas movimentações no nosso Cruz Maltino, movimentações no mercado da bola. Novidade também importante com relação à reforma de São Januário, enfim, vai sair do papel. E o Vasco consegue aí, através, né, do potencial construtivo, um valor que pode chegar à casa dos 615 milhões de reais. Além disso, tem também informações sobre a recuperação judicial e muito mais nesse vídeo que chega bombando nessa tarde de sexta-feira para você, amigo torcedor vascaíno. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar, melhor dizendo, o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos, né, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. E bom, amigo vascaíno, quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, talvez com o assunto que hoje mais interessa ao torcedor vascaíno, que é a questão de mercado da bola, contratações, chegada de reforços, né? Ontem tivemos aí a entrevista coletiva do presidente Pedrinho, muito esclarecedora com relação à postura do Vasco da Gama no mercado. Hoje, pela parte da manhã, eu trouxe já aqui no canal do Gigante Vasco algumas novidades importantes de como o Vasco da Gama vai se comportar, né, durante esta janela de transferências. Muito nítido que o Vasco vai buscar a contratação de zagueiros, né? Não à toa, hoje o Vasco sondou junto ao Zenit a possibilidade de formalizar uma proposta pelo zagueiro Nino, tá de olho no Hermina. O Vasco da Gama também tá à procura, né, do seu meio-campo para ser esse reserva ou disputar posição com o Coutinho. E a questão do ponta esquerda, né? Que é hoje a grande bola da vez, o grande nome que a diretoria Cruz Maltina tenta contratar. E o nome que eu trouxe hoje pela parte da manhã, mas já vem até alguns dias informando isso a vocês, é o nome do Andrés Gomes, né? O Carlos Andrés Gomes, atacante colombiano de 22 anos de idade, que se destacou muito vestindo a camisa do Milionários, foi para o futebol norte-americano para vestir a camisa do Real Salt Lakes e chegou no ano retrasado ao Rennes da França por uma compra milionária, né? Uma transferência, uma transação milionária de 10 milhões de euros. Hoje no Rennes ele vem tendo sim bons números, mas não o destaque que se era o esperado por parte do clube francês. Diante aí da abertura, né, que o diretor executivo Admar Lopes tem na França, o Vasco iniciou as negociações e está andando essa situação, tá, amigo? A expectativa é que o Vasco consiga sim a contratação do Andrés Gomes, há um otimismo muito grande dentro da diretoria do Vasco pela contratação do jogador. Entretanto, não será fácil, tá? Por quê? Porque o Vasco enfrenta uma concorrência, inclusive uma forte concorrência. Segundo a imprensa colombiana, clubes espanhóis como Rayo Vallecano e o Mallorca tentam a contratação hoje desse ponta, que é bem a cara, assim, da La Liga, né? Bem a cara do campeonato espanhol, pontinha rápido, habilidoso, de mano a mano. É bem o jogador que o futebol espanhol, de um modo geral, gosta e gosta muito. Mas o Vasco é, nesse momento, dentre, né, Raio Vallecano, Mallorca, o que está mais à frente nas tratativas. O Vasco tenta a contratação por empréstimo até o meio do ano que vem. Hoje a única grande dúvida é se no contrato haverá uma cláusula de opção de compra, que o Vasco tem a possibilidade de comprar ou não o jogador, ou uma cláusula de obrigação de compra. Os detalhes finais, ajustes finais para esta contratação. Bom nome, deixa aí a sua opinião nos comentários e qualquer outra novidade que tiver, né? Claro, eu trarei aqui a vocês. Bom, amigo torcedor vascaíno, prosseguindo
aqui com o vídeo, quero trazer informações ainda sobre o mercado, entretanto uma informação bem rápida, cara, porque hoje, simplesmente um atleta que não teve muito espaço por aqui, eu acho até que de uma forma bem injusta, ele foi anunciado por um dos grandes clubes do futebol sul-americano. Eu falo aqui de Matias Galarza. Lembra dele? Galarza que passou no Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, muito jovem, veio ainda para a base do Vasco depois de destaque na base do Olímpia. Galarza, de 23 anos de idade apenas, passou pelo Paraguai, ele voltou ao futebol paraguai em determinado momento, aí foi para o Talleres de Córdoba da Argentina, e neste momento, após destaque no Talleres, ele foi anunciado pelo River Plate, tá? O Galarza assinou um contrato com o clube argentino até dezembro de 2028. O River Plate pagou um valor bem alto pela compra dos direitos econômicos de Matias Galarza e o Vasco tem direito a uma porcentagem do jogador, tá? O River comprou o Galarza junto ao Talleres pelo valor de 6 milhões de euros, algo em torno aí hoje na nossa moeda de 36, 37 milhões de reais, e o Vasco terá direito a 180 a 300 mil euros, né, dessa negociação, porque tem os 3% do mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? Que pode chegar aí a casa de 1 milhão e 200 mil reais. É um valor bem baixo, né? O Vasco, infelizmente, não se manteve com nenhuma porcentagem do jogador, vendeu ele em definitivo ao Talleres à época por um valor, inclusive, completamente irrisório, amigo vascaíno. Mas, enfim, é claro, a gente, como bom torcedor vascaíno, eu, Lucas, desejo toda a sorte do mundo ao Matias Galarza, que ele possa brilhar, que ele possa ir bem e representar aí o Clube de Regatas Vasco da Gama pelo redor do mundo. Muito jovem, né? Uma pena que não tenha tido mais espaço aqui. Bora então entrar em outros assuntos, entrar no assunto aqui sobre São Januário, mas antes de falar sobre São Januário, só quero falar sobre uma notícia bem legal, né? A gente critica muito aqui a atual diretoria hoje, que dá motivos ao torcedor vascaíno para criticá-la, mas nestes últimos dias foi divulgado mais imagens da nova área molhada do CT Moacir Barbosa. Essa área molhada é uma área destinada, né, à recuperação pós-jogo dos atletas e realmente ficou muito lindo, cara. Ficou muito legal, como tá aparecendo aí nas imagens a vocês. Tá finalmente ficando pronta. Uma área que será muito importante para o pós-jogo dos jogadores e para uma melhora no desempenho físico desse elenco Cruz Maltino, né? Uma obra feita, sim, querendo ou não, pela atual gestão do presidente Pedrinho. Mas outra obra, e talvez a obra que a diretoria queira mais fazer, é a obra de São Januário. Entretanto, para começar a obra de São Januário, o Vasco precisa antes vender o potencial construtivo do Caldeirão. E olha, amigo vascaíno, ontem o próprio presidente Pedrinho trouxe essa situação e a gente teve novidades nessas últimas horas com relação à reforma da nossa casa, que está saindo do papel, tá, amigo torcedor? Informações é que ela está praticamente fechada. Um grande incorporador, uma pessoa física, né, assinou um memorando de intenções com prazo de 60 dias para a desistência. Já passou 15, restam apenas 45 dias. De acordo até com informações do jornalista Flávio Dias, tá? 99% de chance dele confirmar aí a compra desse terreno, tá? Ele precisa comprar um terreno na Zona Oeste para fazer o aporte do potencial construtivo de São Januário. Informações é que ele está comprando todo o potencial construtivo do Caldeirão e a chance dele desistir é praticamente zero. Além dessa informação bem importante, o Vasco também conseguiu, em conjunto com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e alguns vereadores aqui da cidade carioca, o aumento do valor no metro quadrado na aprovação da lei. Ou seja, o potencial construtivo de São Januário estará valendo mais do que o valor combinado inicialmente. Uma baita informação, inclusive hoje o jornalista Joel Silva trouxe ainda mais novidades, né, sobre a situação do potencial construtivo. Informações é que as duas intenções de compra já estão assinadas e elas totalizam 280 mil metros quadrados do terreno, tá? A venda vai gerar uma receita de 614 milhões e 500 mil reais para a reforma do nosso Caldeirão.
Não. Então, assim, uma baita informação, a reforma vai sair do papel. Ontem o presidente Pedrinho falou sobre isso e, é claro, aqui nesse Fala Gigante eu trago as palavras do próprio Pedrinho sobre essa reforma de São Januário. Outro aspecto do estádio, na realidade, quando eu entro para me tornar candidato da associação, o projeto era o estádio, estava tudo muito bem encaminhado, já falei isso de forma anterior. Desejo que isso aconteça. A gente tem uma opção de compra com um investidor de 100% do potencial. Ele tem um prazo de 90 dias para executar. Já se passaram 30, faltam 60. Dentro desses 60, se ele não exercer, a gente volta para cá para buscar outros investidores. O ideal é que a gente consiga fazer isso para que a gente possa, de uma vez por todas, dar início às obras. Em nenhum momento eu enganei. Tudo que eu falei desde o início foi verdade. O outro aspecto... Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do presidente Pedrinho. Indo aqui em direção ao final do vídeo, tivemos aí também hoje uma informação bem interessante, uma informação que a torcida do Vasco costuma não gostar muito de ouvir, porque o torcedor ele gosta de ouvir sobre mercado, sobre reforço, sobre jogo, mas tem algumas informações que circulam, né, os bastidores do Vasco da Gama, que são importantes de você aí do outro lado ouvir e ficar sabendo sobre o que está acontecendo. Qual é a notícia, amigo torcedor vascaíno? Uma informação com relação ao processo de recuperação judicial do Vasco da Gama, tá? Desde o final do ano passado, o Vasco tem em curso, né, esse pedido de recuperação judicial. O Vasco conseguiu na quarta vara empresarial o terceiro prazo da suspensão de execuções contra o clube e a SAF, que entraram em conjunto no processo do Rio de Janeiro em outubro de 2024. Inicialmente, o Vasco conseguiu 180 dias do chamado stay period, ou seja, período parado, né? Mais ou menos é isso que significa, a partir de 24 de outubro, marco inicial do processo lá no final do ano passado. No fim do primeiro período, que se deu no dia 22 de abril, mais 90 dias, em decisão dessa semana, a juíza Lousada Albuquerque Lopes deferiu o pedido vascaíno e concedeu esse terceiro prazo. Que isso significa mais 90 dias a partir de 22 de julho, ou seja, significa um ano completo a mais, pois o novo prazo terminará no final de outubro com suspensão de todas as execuções. Então o Vasco da Gama tem aí até o final de outubro para não cair, né, nesse regime em que uma porcentagem das receitas vão parar no judiciário. O judiciário ele vai liberando, né, as receitas para os credores cruz-maltino. Ao mesmo tempo em que pede a extensão, inclusive, desse prazo de execuções, o Vasco também pede a autorização por parte da juíza, né, para receber os adiantamentos das vendas de Cleiton e Orejano, valores que, se somados, podem chegar aí a casa de 23 milhões de reais, um valor importante para o Vasco fechar o ano de 2025 e até mesmo ajudar o Vasco da Gama nas contratações. É o Vasco adiantando uma receita para conseguir ter um fluxo de caixa melhor e, com essa grana também, contratar jogadores na janela de transferência. Para você que não sabe o que é recuperação judicial, ontem também esse assunto foi falado e eu trago aqui rapidamente essas imagens a vocês do próprio Vasco da Gama, né, falando desse processo de recuperação judicial. De conduzir um projeto de reestruturação, de gestão corporativa da SAF, né, especificamente no que se refere à sua estrutura administrativa, estrutura financeira, estrutura comercial, de marketing, assim por diante, eu tinha clareza da complexidade da situação econômico-financeira do Vasco naquele momento, embora não tivesse um grau de detalhamento sobre essa gravidade da situação. Então, em julho do ano passado, quando a gente inicia esse processo, nós contratamos um trabalho junto a Álvares e Marçal, que é uma das firmas mais renomadas de consultoria em reestruturação empresarial, para que ela fizesse um diagnóstico da situação econômico-financeira da SAF, até porque, durante o período da gestão da 777, o CRVG não recebia as informações com o grau de detalhamento necessário para fazer uma avaliação adequada das finanças da SAF. Naquele momento, a Álvares Marçal, então, apresenta um estudo para a gente, onde indica, primeiro, que o ano de 2024 previa um saldo negativo de caixa de aproximadamente 120 milhões
de reais da SAF. Então nós estamos falando de agosto a dezembro, 120 milhões de reais de saldo negativo de caixa. Aumentando esse saldo negativo de caixa em 2025, ano que nós estamos, para cerca de 450, 470 milhões de reais de caixa. Chegando em 2029, 2030, em incríveis 900 milhões de reais de saldo negativo de caixa. Quem está dizendo isso não é o Carlos Amodeu, não é o presidente Pedrinho, não é o Felipe Carregal. Quem diz isso é o estudo da Álvares e Marçal, uma das firmas mais renomadas no mundo em reestruturação empresarial. E naquele momento ela indica a necessidade de implantação urgente e inadiável de um amplo processo de reestruturação do Vasco como um todo, para garantir a sobrevivência do Vasco e para garantir minimamente a organização e a estruturação de processos internos dentro do Vasco, para que, eventualmente, o novo investidor venha a assumir o Vasco e dar continuidade a esse processo. E de lá para cá, a gente vem fazendo um trabalho intenso, baseado em alguns pressupostos fundamentais. O primeiro deles é a manutenção das nossas obrigações correntes rigorosamente em dia, e eu posso atestar para vocês que todos os nossos compromissos correntes eles estão sendo quitados rigorosamente em dias, seja com um grupo de atletas, seja com fornecedores, sejam com os demais profissionais da SAF, seja com os clubes com os quais a gente transacionou durante o nosso período de gestão pós-RJ, principalmente, né? E com base nisso, nós estamos trabalhando intensamente para dar um equilíbrio econômico-financeiro enquanto nós estamos negociando junto ao pool de credores do Vasco a aprovação do plano de recuperação judicial, onde a gente vai, então, com a homologação do plano de recuperação judicial, ter a organização adequada do nosso fluxo de pagamento de todas as nossas dívidas pré-existentes e que, possivelmente, o novo investidor vá ter condições mais adequadas de ter a compreensão, o entendimento e a responsabilidade de honrar todos esses compromissos. Bom, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, essas foram as palavras, né? Boa notícia? Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu volto já já com o nosso Boa Noite Gigante para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!